Muito bem, então vamos lá, né? Dia 4 de maio, a nossa primeira aula via Google Meet aqui da disciplina de Educação e Tecnologia, turma A. Então, quero dizer para vocês que eu tô morrendo de saudade de vocês, mas mesmo longe, né? Nós precisamos estar perto, não é verdade? Então, quero dizer para vocês assim que eu estou muito feliz que vocês estão aqui, né? Acho que a gente só teve 3 pessoas que não conseguiram entrar, ou, né, tiveram algum problema de acesso, enfim, ou também ainda tem gente que eu sei que está trabalhando, né? Mas enfim, essa aula vai ficar gravada, tá? Depois vocês vão poder assistir. Então, as regrinhas eu já comentei com vocês, né? Da questão do áudio, todo mundo vai poder falar e tal. Só para não ter cacofonia, a gente desliga os microfones, tá bom? Então, eu já fiz um teste com quem tá aqui na sala, mas eu só vou explicar, né? Que essa aula, eu vou explicar o que que vai acontecer na aula de hoje e o que nós teremos de atividade para a aula que vem, tá? Então, assim, mas basicamente é a sequência das nossas atividades do presencial, é o que vocês já tinham lá no cronograma de atividades, nós não vamos fugir disso, tá? Vamos seguir as nossas atividades programadas no presencial. Uma coisa ou outra eu vou trabalhar aqui com vocês, tá? Aqui na plataforma. Então, só para vocês entenderem o contexto, tá? O contexto de tudo isso, o que, que foi aprovado, o que, que não foi aprovado, qual é a situação que nós estamos, tá? Então, assim, foi feita uma reunião dos conselhos superiores e decidiu-se por aulas não presenciais, não é EAD, tá? Isso que nós estamos fazendo não é EAD, porque vocês são alunos do presencial e continuarão alunos do presencial. A modalidade de educação à distância, inclusive, é uma das pautas da nossa aula, né? Elas estão versadas, assim, estão organizadas por outros princípios metodológicos, por outra diretriz pedagógica, tá? E isso aí vai ser uma das nossas discussões aqui na disciplina. E é logo, logo, tá? Então, vocês não estão na EAD. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Vocês estão realizando atividades não presenciais a partir de uma decisão dos conselhos universitários, tá? Então, não falem, estou fazendo aula EAD. Não, porque não é aula EAD. Vocês só estão em uma sala de aula virtual, que é uma das ferramentas que a EAD também usa, mas no presencial também uso. Por exemplo, essa nossa disciplina, ela tem carga horária que é online ou remota e presencial, então ela é híbrida, né? Isso é um outro conceito que a gente vai trabalhar também depois na disciplina, tá? Então, só para situar vocês. Nesse sentido, cada disciplina foi indicado trabalhar no máximo 20% da carga horária dela. Então, o que isso significa? 20% da carga horária total. Então, no caso dessa disciplina, é 68 horas anual, né? A gente tem 2 aulas e anual. Então, o que que acontece? 20% vão ser 13 aulas, 13 aulas, tá? Que nós vamos computar ali na nossa disciplina 13 aulas bem certinho, tá? Por isso que eu coloquei lá na disciplina, e agora eu vou compartilhar aqui com vocês para ir mostrando, tá? Eu compartilhei um cronograma dessa disciplina. Então, todas as nossas aulas vão. Daqui a pouco vai começar a aparecer aí para vocês. Todas as nossas aulas vão funcionar no nosso horário de aula mesmo, tá? Tanto é que agora a Solange me ligou ali, e daí agora até eu vi que foi um erro meu, porque geralmente é a B primeiro, depois a A, né? Então depois eu vou falar com ela. No presencial é assim, e daí eu achei que ela não ia dar aula, assim, alguma coisa nesse sentido, e daí eu falei, não, a A primeiro e depois a B. Mas eu acerto com ela isso, daí na próxima aula eu já falo para vocês qual vai ser o horário certinho de vocês, tá bom? Então vamos lá.
eu vou mostrar a disciplina aqui e vou mostrar como vai funcionar essa disciplina. Antes de qualquer coisa, vai demorar um pouquinho para chegar até vocês. Alguém só me diz, só abre o microfone e me fala que está visualizando ainda a disciplina, tá? Quem não está visualizando a disciplina? Muito bem, temos mais uma participante, dona Catherine. Muito bem, acione a sua câmera quando puder e o seu microfone quando for a hora de falar, tá bom? Então, todo mundo aqui, tá todo mundo olhando a tela do meu Moodle? Quem não estiver, abre o microfone e fala. Não estou vendo, professora. Então, já vai abrir. Você não tem Ei, como... não. Quem falou agora? Michele. Tá, vamos esperar um pouquinho. Às vezes demora por causa da conexão, tá? Acabou de abrir aqui. Acabou de abrir? Tá. Rafa. O meu ainda não. Vai. Ver. Você não tem computador aí, né, Rafa? Só o celular. Só o celular agora. Tá. Vamos ver. Você abriu ali onde está a minha tela? A minha foto ali? Vai abrir daí a tela. Rafael também devia ter vindo aqui em casa, né, Rafa? Eu tô fazendo janta. Muito. Rafa, não deu ainda? Ainda não. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou falando, tu vai memorizando aí. Mas antes abriu para ti, né? Demorou um pouquinho, ó. Rafael devia ter... Pega a moto e vem aqui em casa, Rafa. Fia. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado, depois dá pra olhar. Então tá, vamos lá, gente. Ó, então a disciplina, como que eu vou organizar? Vocês estão vendo aqui, ó. Tem o início, que é uma introdução, né? E depois as aulas. Então, vão ter. Nós vamos ter aqui, ó, de acordo com o nosso cronograma. Então, dia 4, 2 aulas, eu vou registrar. Dia 11, 2 aulas. Dia 18, 2 aulas. Dia 25, 2 aulas. Dia 1º, 2 aulas. Dia 8, 2 aulas. E dia 15 do 6 é a nossa última aula. Tá? Uma aula registrada. Então, esse aqui é o nosso cronograma. Professora, sempre nós vamos ter aula assim online? Não, nem sempre, tá? Nem sempre. Mas eu sempre vou estar disponível. Ou seja, nós vamos ter essa sala de aula. Se você tiver alguma dúvida em realizar alguma atividade, alguma proposta, você entra nessa sala e eu vou estar aqui, tá? Por quê? Porque é um registro do nosso encontro, tá? E porque eu vou precisar comprovar tudo isso depois para o registro das aulas. Vocês entenderam aqui? Quem ainda tem dúvida, abre o microfone e fala alguma coisa sobre a sua dúvida em relação a isso aqui. Não? Então tá, beleza. Aí, o que a gente tem aberto só agora? A aula 1 e a aula 2, tá? Eu vou abrindo assim por sequência, porque é muita coisa que eu vou discutir com vocês e percebi já que muita gente está muito ansiosa, tá? Não é para ficar ansioso. Vamos com calma, com tranquilidade. Nós sabemos assim, ou temos uma nítida noção de que esse tempo prolongado, né, em que nós estaremos online ou remotamente juntos, isso ainda vai perdurar um tempo, né? Nós não sabemos quando isso vai terminar. Mas até a gente fechar a carga horária, a gente sabe que pode essas 20%, né? Depois é depois. Depois a gente não sabe. Mas como eu havia falado para vocês, é o que foi regulamentado pelos conselhos, certo? Bom, vamos lá. Agora, Aqui. Oi. Deu, Rafa? Deu, Deu? Então, tá bom. O link das aulas, das salas, tá?
elas mudam os links. Então, todo dia que tiver uma aula diferente, né, uma aula com ao vivo, com o Google Meet, eu sempre vou mandar para vocês antecipadamente o link e vai ficar o link aqui na disciplina também, tá? Então, podem ficar tranquilos. Eu vou tomar o cuidado de sempre mandar no grupo e vou sempre postar o link aqui na disciplina, na aula, certo? Na aula que nós estamos. Então, assim, só para a gente acompanhar um pouco aqui. Lá no presencial, naquela aula presencial, nós discutimos a evolução das tecnologias, né? Como ela tem mudado a forma de dar aula, e eu acho que tudo foi muito providencial, né? Porque agora realmente a tecnologia está mudando a forma de dar aula. Hoje, para vocês terem uma ideia, então, eu e uma outra professora da universidade, nós organizamos um curso de Moodle para professores, para todos os professores da universidade, quase 1.000 professores. E hoje nós fizemos uma live ao vivo, às 2 horas da tarde. Nós tivemos, assim, muitos professores que foram, e eu fiz passo a passo a organização da disciplina e tal. E, assim, os professores estão muito envolvidos, sabe? O nosso departamento está super envolvido, em saber usar a ferramenta, em pensar em novas formas e formatos de trazer isso tudo para vocês, né? Então, assim, nosso departamento está de parabéns, assim, realmente, claro, os outros também, mas eu falo nosso em especial, porque muitas coisas mudaram nesse tempo, sabe? E assim, eu estou ajudando bastante quem eu posso, e acredito, assim, que houve uma mudança também de pensamento, tá? E aí, então, todo aquele material que eu disponibilizei para vocês no presencial, eu coloquei aqui, tá? Como que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui em cima, ó, e vai abrir os slides da aula 1, que é aquela aula que nós já tivemos. Mas eu coloquei aqui o material para vocês terem ele, tá? Para lembrarem das discussões que nós fizemos, tá? Então, tem os slides, tem aqueles 2 vídeos que nós discutimos. Ah, minha conexão caiu aqui, só um pouquinho. Ó, ele baixa aqui, aula 1, e vocês já conseguem abrir o slide, tá? Ó, vocês vão lembrar desses slides aqui, dos vídeos que nós discutimos e tal, ó. O conceito de nativo e imigrante digital, e aqui era a prática que eu tinha pedido para vocês, tá? Deixa eu voltar lá a disciplina. Ó, então vamos lá. Os vídeos, como que vocês têm acesso? Clique em cima e já vai abrir o vídeo, tá? Vou pausar, mas eu já trabalhei esse vídeo com vocês em sala e o outro também. É só botar aqui no botãozinho de voltar e vocês voltam lá, tá? Só um minutinho. Tá. Bom, a atividade que eu tinha pedido para vocês é a mesma que eu tô colocando aqui, tá? Eu solicitei que vocês, em duplas ou de forma individual, pesquisassem pelo menos 2 formas de como, ó lá, ó, como a tecnologia tem ajudado na prática em sala de aula, tá? E aí, assim, agora, daqui a pouco, por inscrição, vocês vão fazer as perguntas para mim e eu vou responder, tá? Vou tentar explicar de uma forma rápida aqui o que seria isso. Eu já expliquei presencialmente, mas só para lembrá-los, e depois vocês vão fazendo as perguntas para mim, tá? Então, assim, prof, o que que eu posso mostrar? Vocês podem mostrar, por exemplo, recursos digitais que os professores têm usado em sala de aula para ensinar um determinado conteúdo. Eu vou dar um exemplo. Tem um professor de arte que estava usando os museus virtuais do Google para falar sobre um tema lá de arte, tá? Então, vocês vão mostrar qual recurso? O recurso do museu virtual do Google. E como esses professores têm
usado esses materiais, tá? É nesse sentido. Tá? Daqui a pouco vão vir as perguntas. Aí, vamos pensar que eu vou trabalhar com esse museu virtual lá do Google e eu vou usar o Padlet, que é um mural virtual, que daqui a pouco vocês vão usar bastante comigo, um mural virtual chamado Padlet, tá? E dá para fazer resumo de conteúdo, mapa mental, exposição de conteúdo, é uma coisa bem jóia. Então, eu vou falar, né, eu, enquanto aluna, vou falar lá dessas duas propostas, desses dois recursos, e ver experiências que os professores têm tido com o uso desses recursos digitais, tá? Vocês vão organizar essas experiências num editor de texto mesmo, no Word ou no LibreOffice, vão colocar essas experiências lá e vão salvar em doc, tá? Aí vocês vão vir aqui, ó, nesse link aqui e vão enviar essa pesquisa em doc até o dia 11 de maio, às 23h59, tá? Se vocês fizerem em dupla, a dupla tem que postar, todo mundo da dupla, né, as duas pessoas da dupla tem que postar aqui no Moodle, tá? Por quê? Porque as notas são individuais. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. E na aula 2, é o que eu falo aqui, né, que a gente vai fazer um encontro para a gente discutir isso que vocês trouxeram. Por isso que eu já deixei aberta a aula 2. Vocês vão clicar nesse link, nós vamos fazer uma aula como essa, e vocês vão fazer a apresentação de vocês aqui para todo mundo, certo? Então, essa é a ideia. É o nosso seminário online, tá? Eu vou interromper o meu compartilhamento. E aqui no chatzinho, aqui em cima, ó, no canto superior direito, tem um íconezinho de chat. Aí vocês se inscrevam lá, prof, eu quero perguntar. 1, 2, 3, quem quer perguntar, o primeiro vai, abre o seu microfone, pergunta, eu respondo e assim por diante, tá? Vamos lá. Façam as perguntas. Ninguém vai falar nada? Se inscrevam. Falem qualquer coisa. Vamos lá, estamos em aula. Eu vou chamar a galera, então. Já que entenderam tudo, deixa eu ver. Quem que eu vou chamar? Eu vou chamar a Renilda. Vai, Renilda, abre o teu microfone. Abre o teu microfone, Renilda. Não estamos te escutando. É só para fazer o teste do microfone. Tá. Entendeu tudo? Então, mas pode fazer slide também ou não? É só digitar? É que assim, eu tentei ser mais simples possível. Mas se quiser colocar em slide, pode também. Não tem problema. Tá bom. Pode colocar também. Pode colocar. Imagem, né? Ou só imagem. Sim, pode colocar imagem. Só que assim, como você tem que falar sobre isso, se você só colocar imagem, eu vou dizer sim, mas o que que é isso, né? Então, fica lá, digita lá e explica o que tu viu como experiência, que tu quer compartilhar com a gente e tal. Tá bom, obrigada. De nada. Rafa, abre o teu microfone, Rafael. Assim, professora, eu fiz esse trabalho já com a KT, só que a gente fez só em slide de uma forma bem resumida. Aí necessita passar ele para um Word, alguma coisa ou não? Não, é que assim, eu coloquei ali em doc para ser mais simples, porque eu não sabia se você ou não, tá? Mas pode ser em slide, não tem problema. Porque o que acontece? A nossa aula Deixa eu ver. Eu coloquei para postar dia 11. Se vocês, até 23h59, mas se vocês conseguirem postar antes da aula, é melhor, porque daí eu posso baixar aqui e colocar na tela enquanto vocês vão apresentando, entendeu? Fica melhor. Eu posso baixar, né? Colocar aqui na tela e a dupla ou individual vai explicando o que colocou. Tá bom, então. Viu? Vejam só uma coisa aí.
Vê se vocês vão fazer um testinho. Vocês conseguem colocar para apresentar aí, né? Ixi, o Rafa saiu. Ah, voltou. Rafa, você consegue colocar... Tá fechado o teu microfone. Isso. Você consegue colocar para apresentar aí? Acho que sim, né? Porque a Andressa, né, que eu tinha colocado. Porque daí, de repente, vocês colocam mesmo para mim poder ficar olhando vocês. Uhum. Pode ser também. Consegue, né? Coloca... Ali tem um botão chamado apresentar. Aí você clica ali e coloca tela cheia e abre a tua tela mesmo. Ou do seu... Aqui achei, Aham. E daí fica melhor. Então, a gente já combina dessa forma, Tá bom. Uhum. E daí eu vou acompanhando, é melhor, vou acompanhando a fala de vocês. E daí, assim, a mesma coisa, eu vou gravar a aula, tudo tranquilo, e daí fica gravado lá, tá? Que mais, Rafa? Não, o meu era só esse mesmo. Tá, então agora a Alessane. Precisa ter algo escrito para enviar para você? Não, então esse vai ser o material escrito que vocês vão me enviar. Como eu falei, não dá para colocar só a imagem, né? Tem que explicar aquela experiência. Então, esse é vamos pensar assim, o material escrito, né? É o que vocês vão enviar para mim. No slide eu posso colocar, então? Pode colocar em slide, pode. Por exemplo, assim, você vai falar do Museu do Google, tá? Virtual. Só estou dando um exemplo, ou do Padlet. Tu vai fazer imagens, né? E vai explicar o que é aquele recurso digital e uma experiência de um professor que usa aquilo. Então, isso quer dizer o seguinte, como a tecnologia tem ajudado, né, o professor em sala de aula a usar recursos totalmente diferenciados, a conectar melhor os seus alunos, enfim, nesse sentido, tá? Quem mais? Alguém já fez alguma coisa, então, além do Rafa, da Caterine? A Caterine quer falar, tá, então acione aí, eu não vi, desculpe. Acione o teu microfone, Cat. Não sei que horas que eu solicitei falar, porque eu tô cutucando tudo que é botão. A Renilda não é fácil, né? Chegar atrasado e ainda ficar solicitando. Que você Solicitei. Não quero falar nada. Não? Quero pedir desculpa aos colegas que eu cheguei atrasada. Tá trabalhando. Bom. E eu falando para ela, entre na sala que estava te esperando. Tá, então a Adriele quer falar, quer perguntar. Ah, Adri, acione a tua Tá câmera, trabalhando, gente. então. Professora, uma dúvida. Aquele dia você tinha separado 1 e 2. Continua os número 1 primeiro numa semana e os dois na próxima? No presencial, você diz? Que você tinha feito assim, né? Seria primeiro os que tinham retirado o número 1 seriam os primeiros e na próxima semana seria o segundo, né? Aqui também vai ser... Organizar isso. Vamos organizar isso aí. Tá. Vamos lá. Vamos organizar. Vocês lembram dos bilhetes da sequência ou não? Vocês têm anotado aí no caderno de vocês? O meu e da Jéssica era o 2. Isso, deixa eu olhar aqui, ó. Tá aqui na minha agenda. Ó. Lucilene. É que assim, Lucilene, deixa eu só comentar uma coisa aqui, Adria, já vem. É que a Bruna estaria aqui, né? Só que eu que fiz o rolo porque ela estava na turma B, porque ela tá cadastrada na turma B. Entendeu? Lá no Moodle, ela tá cadastrada na turma B. Então, nós vamos ter que conversar depois, nós três, como é que nós vamos fazer, porque eu acho que, por enquanto, tu vai postar na turma A, mas tu vai assistir junto com a Bruna, tá? E vai apresentar junto com a Bruna na turma B. Pode ser, Lu? Porque ainda não houve a mudança lá, e no Moodle, você tá na turma A e ela tá na turma B ainda, entendeu? Então, só nesse caso aqui, ó. Adri, que você seria a primeira, né? Você e a Bruna, a Alessane e a Andressa,
a Michele e a André... Ah, não, desculpa. E a Cat e o Rafa. Confere? Pessoal, vou de novo. Bruna e Lucilene, número 1. Alessane e Andressa, número 1. E Caterine e Rafa, tá? Tá, então apresentariam a aula que vem. Mas os outros já fiquem prontos, porque se der tempo nós vamos apresentar. Número 2, Adriele e Jéssica, Renilda e Andreina, Michele e Andressa, tá? E 3 ficou Carla e Cristina e a Maiele. Então, nós vamos usar 2 aulas, mas eu já deixei só a aula 2 aberta, porque às vezes o pessoal faz confusão de entrar na sala errada. Daí não vai ter ninguém lá, tá? Então, eu vou abrindo por aula, tudo bem? Na aula que vem, a gente reorganiza isso aqui, reorganiza o nosso cronograma. Pode ser? Então, quer dizer, né, Lucilene, a Bruna vai ter que vir para cá, né? Porque você tá aqui nessa turma, né? O problema é que eu tô achando que ela pode ter dificuldade, ela vai querer postar na A e ela tá lá na turma B, sabe? Essa é a minha preocupação. Mas eu acho que você consegue explicar para ela, né? Me ajudar a explicar para ela, você não consegue? E daí vocês permaneceriam nessa. Consigo sim. Você consegue, meu amor? Tá, então vocês permanecem aqui, tá? E daí, mas ela tem que postar lá na turma B Tá por bom. enquanto, tá bom? Então tá. Então você me ajuda nisso. Então continua. Então a Tá sequência bom. vai ser Bruna e Lucilene, Alessandra e Andressa, Catarina e Rafa. Aí, Adriele e Jéssica, Renilda e Andreina, Michele e Andressa, Carla e Cristina e Maiele. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sequência aqui e vou colocar lá na aula 2. Um cronogramazinho, esse cronograma aqui, tá? Aí na aula que vem a gente redefine de novo. Pode ser assim? Acho que é melhor, né? Daí vocês também têm acesso à sequência lá e tudo. Vamos ver quem colocou no chat aqui. Adriele, tá. O que mais, Adri? Você tem dúvida? Professora, ontem ainda eu comentei, né? Mas acho que você esclareceu. Então, são 2 ferramentas tecnológicas, né? Não são 2 aulas que o professor fez com ferramenta tecnológica. Se você for ver, é uma experiência do professor. Elas por elas, né? Você tem que apresentar uma ferramenta que o professor usou, ou seja, uma boa prática, uma boa experiência do professor usando aquela ferramenta. Por exemplo, eu poderia apresentar aqui para outros professores isso que eu estou usando com vocês hoje aqui, que é o Google Meet. O Google Meet é um recurso digital que eu estou dando uma aula ao vivo para os meus alunos sobre um determinado conteúdo e depois eu disponibilizo isso para os outros. Mas tem relação com as práticas que tem lá no Moodle. É uma experiência, tá? Então, na verdade, são as mesmas coisas, né? É a mesma coisa. Então, por exemplo, assim, o que dá para a gente ver, assim? Vocês têm alguma dúvida? Vocês já pesquisaram alguma coisa? Daquela pesquisa que vocês fizeram, vocês têm alguma dúvida? Daí eu posso ir tirando aqui, entenderam? Podemos aproveitar isso para a gente tirar dúvidas. Uhum. Quem já pesquisou e tem alguma dúvida? Ah, essa turma é maravilhosa, ninguém tem dúvida nenhuma. Ninguém tem dúvida, gente. Vocês estão com uma carinha, me digam. Alguém já pesquisou alguma coisa além da Caterine e do Rafa? Deixa eu ver o que cada um vai apresentar para vocês não duplicarem. Vamos colocar isso lá no cronograma. Eu vou chamar por ordem. Bruno e Lucilene. Lucilene, vocês já pesquisaram alguma coisa? Já sabem quais os recursos vocês vão trabalhar? Já sim, prof. A gente achou 2 recursos. A gente achou. Quais são? Um é de uma aula de arte que o professor
ensina os alunos a fazer programação para eles tocar os instrumentos deles. Instrumentos confeccionados com papelão. Oi? Uhum. E Qual é o o outro é uma aula de matemática. Agora eu esqueci exatamente o nome, que é bem complicado o nome, eu tenho que relembrar ele. Tá, então dá uma pesquisada e me fale, porque daí para ninguém usar esse, tá? E qual é o outro? Tá bom. E o outro é aula de matemática, que a professora utiliza de jogos. Tá, daí você fala os jogos para nós, para mim colocar lá no cronograma. Também vou dar uma olhada, porque eu não lembro quais que são. Tá, então já vai dando uma olhadinha enquanto isso. Adriele e Jéssica. Adriele e Jéssica. Oi. Vocês já pesquisaram alguma coisa? Sim, professor. Quais? Na verdade, duas matérias em um método só. É de português e ciências, usando o poema As Borboletas. Mas qual é o recurso digital? Tem vários, professor. Quais que vocês vão apresentar? Nós obtínhamos por apresentar todos que citam lá. Tá, mas quais são? Tem mais. Agora de cabeça eu não lembro. Lembra, Jéssica? Procura aí e me passe. Depois. Posso falar, professora? Pode. Fale, quais são? Tá, nós pesquisamos um projeto e dentro desse projeto há vários recursos digitais que podem ser usados. E aí, a partir do poema As Borboletas, nós vamos usar vídeos, aí a gente vai usar da internet. Aí ele fala muito sobre o uso do Paint, né? Porque, querendo ou não, é a primeira coisa que se ensina na escola quando se vai falar de informática. E nós encontramos também a ferramenta, eu não sei se pronuncia assim, Audacity ou Audacity, não sei como se fala. Audacity. Esse negócio aí. Para gravação de músicas, né? Deixa eu ver o que mais. Aí o YouTube, né? Para a gente poder passar os vídeos, no nosso caso, para as crianças, né? Data Show, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa, mas eu não me lembro bem. Mas mais então veja e me passa. Me passa para mim falar. Tá bom. Então, ó, gente, selecione bem direitinho os recursos para que eu possa colocar na planilha. Renilda e Andreina. Ativa o som. Tá. A gente não tinha feito nada ainda, professora. A gente não pesquisou nada e agora a gente decidiu em fazer individual. Vocês vão fazer individual. Vamos, para ficar mais fácil para cada uma. Então, vocês duas deem uma pesquisada e me passem essa semana os recursos que vocês vão usar. Tá bom? Andreina, beleza? Não sei se ela tá me escutando. Andreina. Estava travando bastante. Oi, professora. Tá aqui. Agora deu. Você escutou o que eu falei? Aí você me veja. Sim, escutei. Daí você me passa. É que eu deixo desligado o som por causa da minha menininha. Não tem problema. Por isso que eu mandei todo mundo embora hoje. Viu? Depois você me passa, então, os recursos para mim colocar lá na planilha, tá? Tá bom, então, professora. Obrigada. Tá. Alessane e Andressa. Qual Andressa, Alessane? A Andressa Neckel. Tá. E aí? A gente pensou um pouco diferente do da Jéssica, na verdade. A gente vai apresentar algumas formas de como o professor ele pode usar na sala de aula. Seria o Google Forms
que é como uma forma de avaliação que ele pode fazer na sala de aula. Ótimo, E o outro é a lousa digital, ótimo. ferramentas que Uhum, ele pode usar na sala de aula. muito bom. Tá, ótimo. Carla e Cristina. Carla e Cristina. Meninas, será que elas estão me escutando? Sim, sim, estamos. Quem? Carla. Tá, Carlinha, fale, Então, amada. professor, nós pesquisamos 4 formas. Nós vamos certificar ou pode ser. Eu não entendi o que você falou. Fala de novo. Na verdade, nós pesquisamos 4 formas. Tá. Quais? Aí a gente vai ter que escolher, ou pode ser 4 mesmo. Ai, eu vou adorar 4. Eu falei no mínimo 2, né? Eu vou amar. Quero as 4. Tá, então são elas: o Google Acadêmico, Tá. o Kahoot, não sei como fala, Aham, o Kahoot. os podcasts educativos Tá. e o último eu não recordo. Como? O último eu não me recordo. Tá, então você vai me passar o próximo depois. Tá bom? Tá bom. Tá. Michele e Andressa Santana. Michele e Andressa. Oi, Mi. Cadê a Andressa? Oi. Ah, tá. Vamos lá, então. Falem para mim. Então a gente pesquisou um para fazer, ele é um quiz, é Quizlet, Quizlet, aham. onde os professores eles pesquisam lá, montam um quiz para os alunos responder. Uhum. E daí o outro ele vai falar. Cadê ela? Aqui. Aí a gente também pensou em mostrar a forma do Drive, como os professores salvam as coisas no Drive para poder estar levando para a sala. Uhum. Algo Aqui, parecido assim. aqui é legal, assim, ó, porque o Drive é muita coisa. Vocês podem pegar, como o professor pode trabalhar o Google Doc, o Google, né, o Drive Docs, ou a apresentação e tal, tá? Vocês podem usar. O Forms, o formulário, a Alessane e a Andressa vão trabalhar já, tá? Tá bom. Então, assim, como usar o Drive para trabalhar com os alunos, certo? Ótimo. Caterine e Rafa. Isso. Rafa, tá. Então, a gente pensou em falar sobre as redes sociais, sobre a internet sem fio na escola e também sobre o Google Class. O Google Classroom, né? Tá, ótimo. Tá, e a Maiele que não tá aí, daí eu converso com ela depois. Então tá, então quem tá me devendo é Lucilene com a Bruninha. A Adriele e a Jéssica disseram que tem mais alguma coisa aqui para me passar. A Renilda e a Andreina. A Carla e a Cristina tem mais um recurso. E a Maiele, tá bom? É isso? Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, assim, então eu vou encerrar a aula, tá? Para vocês irem se organizando, conversando aí entre as duplas. Eu acho que, eu não sei se daqui a pouco vocês já vão se reunir com a Solange também? Acredito que sim.
Então, daí vocês têm um tempinho aí para descansar, tomar um leitinho quentinho, um chazinho, tá? Comer um pouquinho, fazer o Thaís Vieira. A Thaís já quer entrar. Vou negar ela, não tá na aula ainda. Tá na aula da primeiro. Viu como eu sou brava? O que acontece, gente? Até para vocês darem um tempinho aí e tal, né? A gente tem que tentar fazer do mesmo formato, só que nós estamos em casa. Mas vamos tentar aí organizar os nossos horários da mesma forma. Na aula que vem, eu vou entrar às 6h30 também. Quem quiser entrando e fazendo os testes para apresentação, né, os primeiros aí, vocês fazerem o SAP, tá bom? Porque às vezes a dúvida de um é dúvida de outro, cajadada só, tá bom? Então eu quero agradecê-lo, só que antes, agora, como entraram outras pessoas, vamos ativar as câmeras aí para a gente tirar mais uma fotita completa, bem bonitos. Ativem as suas câmeras aí, por gentileza. Isso. Ai, tão bonito você se arrumando assim. Isso. Beleza. Então tá. 1, 2, 3 e sorriso. Foi. Aí, beleza. Joia, gente. Então, vamos pro intervalo, agora vamos pro recreio, tá? E daí a gente se vê na semana que vem, tá bom? Um beijo pra vocês, se cuidem. Não comam muito, tá? Não faz bem. Um beijo, gente. Tchau, tchau. É só vocês saírem, tá? Indo saindo, eu vou ficar aqui para a próxima aula, tá bom? Beijo.